Você é uma pessoa que busca mais qualidade de vida e bem-estar? Então chega mais porque você está no lugar certo. Eu sou a jornalista Humberta Carvalho e você está ouvindo a segunda temporada do videocast Falando Nisso, uma produção original do Sesc Goiás, que é um oferecimento do Sistema Fecomércio. O Falando Nisso está no ar há mais de um ano e a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a gente se reúne aqui e conversa sobre educação, saúde, lazer, assistência e cultura. Os nossos convidados trazem sempre muitas informações, orientações e ideias para te ajudar a ter uma vida mais leve e com mais bem-estar. Bacana, né? Então, para começar, siga o nosso videocast e deixe a sua avaliação. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreva em nosso canal e deixe a sua opinião nos comentários. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Aumenta aí o volume, porque a gente tá no ar. Feliz Ano Novo! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de 2024. Pode chegar e permanecer com a gente, porque vai ter muito conteúdo bacana esperando por você o ano inteiro. O Sesc Goiás, eu e toda a nossa produção desejamos para você um ano novo cheio de coisas boas, cheio de realizações, prosperidade e muita paz. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha muita saúde, resiliência e garra para correr atrás de todos os seus sonhos. E claro, conte com Falando Nisso para deixar o seu ano mais leve, para aprender coisas novas e principalmente para contribuir com a sua qualidade de vida e com o seu bem-estar, tá bom? Para a gente começar, que atire a primeira pedra. Quem aí nunca parou uma atividade que precisa ser finalizada para ler um site de notícias, ficar ali zapeando nos canais da TV ou para entrar nas redes sociais? Procrastinar é o mesmo que adiar, demorar, delongar, atrasar. Deixar uma atividade para depois é até comum, viu? O problema é quando a procrastinação começa a afetar a nossa vida e nos impede de realizar tarefas importantes que não podem ser deixadas para depois. Por que nós procrastinamos? O que alimenta a procrastinação? Qual é a relação dela com a nossa saúde mental? Quando a procrastinação deixa de ser normal e se torna uma patologia? Quais as estratégias para não procrastinar e realizar todas as atividades que você precisa e deve desenvolver? Todas essas perguntas vão ser respondidas agora no nosso primeiro episódio do ano. Um episódio especial, viu? Pensado com muito carinho para você que quer ter um 2024 muito mais produtivo e chegar lá no final do ano com a sensação de dever cumprido por ter tirado todos os seus planos do papel. Aproveita, claro, para compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você lembrou dela só de ver aqui o nosso tema, tá? E segue também o nosso podcast, porque tudo que é produzido aqui é com muito carinho, com muito cuidado, para trazer para você a melhor informação. E para conversar com a gente sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui no nosso estúdio duas convidadas muito especiais. Eu recebo hoje a Cíndia Bressan, ela que é psicóloga, mentora, especialista em carreira, liderança e cultura organizacional. Cíndia, obrigada por estar aqui com a gente hoje, por aceitar nosso convite. Opa, é uma satisfação muito grande, é um tema empolgante, né? E eu respondendo a ti, com certeza, eu acho que todo mundo procrastina um pouco. Eu acho que a questão é quando isso passa a ser disfuncional. Eu acho que a gente vai conversar sobre isso. É isso mesmo. E eu recebo também aqui a Carol Vieira, ela que é jornalista, criadora de um método que ajuda pessoas a organizarem suas rotinas sem surtos. Legal isso aí, hein? Sem surtos. Tem muita gente surtada por aí, porque não consegue fazer o que tem que fazer. Então a Carol vai compartilhar com a gente um pouquinho hoje. Obrigada, Carol, por aceitar nosso convite e estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, obrigada pelas companhias. Realmente, eu acho que todo mundo procrastina um pouquinho e a diferença está em quanto isso atrapalha e quanto de impacto isso gera na nossa vida. Eu acho que a gente vai trazer dicas e boas soluções aqui hoje para o pessoal. Coisa boa. E antes da gente começar, se apresenta pra gente. O pessoal que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, eles conheçam vocês e saibam aí qual a relação de vocês com esse tema de hoje. Eu sou Cíndia Bressan, atualmente eu atuo na carreira acadêmica, já tem uns boas décadas aí, melhor não entregar assim a idade de cara. Também tem uma consultoria voltada para desenvolvimento de pessoas, treinamentos, mentorias de liderança, jornadas de líderes, programas de trainee, nessa área de RH e desenvolvimento de pessoas. Sou psicóloga, meu mestrado é nessa área também. Então eu vou trazer algumas contribuições até de pesquisas, né, da academia, o que vem se falando sobre esse tema, e é um tema muito presente hoje em dia.
Porque muitas vezes ele é colocado como, entre aspas, uma justificativa para não se completar alguns cursos, né? Eu sou coordenadora de MBA e eu tenho um caso engraçado para contar para vocês sobre procrastinar em um aluno. E várias outras coisas que a gente pode perder oportunidades por não se comprometer. Então, lá no Instituto Bressan, a gente tem várias soluções, a gente trabalha muito pensando em desenvolver pessoas, o que é desenvolver soft skills. E uma soft skill muito importante, que eu acho que é o contrário da procrastinação, é a produtividade. Então, acho que a gente pode fazer essa comparação. É isso aí. E você, Carol, como que uma jornalista se tornou aí uma profissional para ajudar as pessoas a pararem de procrastinar? Então, é engraçado, né? Eu sou jornalista, sou estrategista de reputação, trabalho há mais de 10 anos com assessoria de imprensa, né, com comunicação corporativa. E na pandemia, né, eu atendo profissionais de saúde, inclusive, né, o nicho específico que a gente atende, na pandemia comecei a compartilhar um pouquinho dos meus estudos de quem trabalha em home office desde 2015. Né, tive que aprender ele sozinha, enquanto autônoma, empreendedora, comecei a me entender, a pesquisar, a estudar sobre produtividade, né, sobre gestão de tempo. E na pandemia, muita gente que foi simplesmente jogada num home office de repente, não tinha preparo nenhum, nem psicológico, nem técnico, né, nem de conhecimento. Comecei a compartilhar algumas dicas, algumas coisas. E aí, algumas pessoas próximas começaram a me pedir consultoria, pedir ajuda realmente para conseguir gerir o seu tempo, para ser mais produtivo, estando dentro de casa. E a partir disso, eu criei um método, que é o método LEAD, são 4 pilares, né, 4 passos para você conseguir se organizar, colocar suas metas em dia, criar uma rotina, fortalecer hábitos, sem surto, de uma maneira leve. Eu acredito e defendo uma produtividade minimalista, e eu acho que isso faz toda a diferença, porque quando a gente fala de produtividade, as pessoas pensam naquele pessoal que acorda às 5 horas da manhã, aquela coisa de tomar banho frio, aquela coisa louca, e eu acho que a produtividade ela pode ser mais leve, ela deve se encaixar dentro da nossa rotina. E nesse ano, né, tive uma bebê e todos os meus conhecimentos, todos os meus aprendizados fizeram toda a diferença nesse momento. Que a gente precisa realmente definir prioridades, entender o nosso ritmo de trabalho, nosso ritmo produtivo. E eu acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto aqui e trazer uma coisa com mais leveza para que as pessoas não fiquem ali bitoladas nessa coisa de performance, né, o tempo todo. E são perfis, né? Porque tem gente que funciona, às vezes, com uma rotina mais agitada, outras não funcionam com uma rotina agitada. Então, isso é muito interessante. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E para a gente começar com as nossas perguntas, eu queria que vocês já começassem explicando para a gente, assim, o que é a procrastinação, né? Porque às vezes a pessoa está ouvindo, nossa, que palavrão, né? Procrastinação, é difícil até de pronunciar esse nome. Mas o que é? De onde vem a procrastinação? Bom, a procrastinação, ela é o ato de você postergar, deixar para depois ou adiar. E a questão é, eu posso adiar e deixar para depois? Posso, inclusive, às vezes pode ser uma estratégia de negócio, né? Às vezes eu estou querendo ver como é que as outras pessoas dentro de uma dinâmica vão se comportar, então eu adio um pouquinho uma decisão. O grande divisor de águas, vamos colocar assim, entre um procrastinar, que faz parte de um jogo, que faz parte de uma estratégia, e o procrastinar, que é prejudicial, é o sofrimento psicológico que ele causa. Então, o quanto o fato de eu adiar começa a trazer uma ansiedade, ou ele remete a uma insegurança que eu tenho. Então, eu estou com dificuldade de tomar uma decisão porque não me sinto seguro e eu vou adiando. Mas aí talvez a situação se torne cada vez mais desafiadora quanto mais eu vou adiar. Ou ainda, uma história familiar, né? Uma história familiar de muita pressão, de muita cobrança. Então, eu tenho que tomar a decisão perfeita. Para que eu tome uma decisão perfeita, se é que ela existe, eu tenho que ter todas as informações. Só que o mundo de hoje, VUCA, BANI, tão desafiador, tão rápido, que muda constantemente, muito volátil, não vai permitir que eu tenha todas as informações e o time que eu preciso para algumas decisões. Sejam elas simples, sejam elas mais complexas, de negócio, de carreira, de vida e etc. Então a questão é, eu vou adiar, porque isso está dentro do meu, entre aspas, controle, e é uma estratégia daquele negócio, ou eu estou adiando porque eu me sinto perdido, pressionado, e aquilo me traz uma angústia constante, onde eu fico, tem que decidir, mas não consigo.
mas não vou à frente. Acho que isso é uma questão importante para as pessoas refletirem quando elas procrastinam. Dentro dessa definição psicológica, né, que a Cíndia trouxe, é importante a gente pensar também que a procrastinação é um pouco também falta de clareza. E, às vezes, um exagero do perfeccionismo, justamente porque a gente quer ter toda a situação sob controle, todos os fatores ajustados, e a vida da gente, ela é dinâmica, ela é cada vez mais dinâmica. Então, eu acho que dentro desses perfis do procrastinador, né, essa pessoa que sofre e talvez essa pessoa que não tem essa clareza. Muitas vezes, o procrastinador que não está nesse sofrimento psicológico, o que falta para ele é sentar. Eu, às vezes, falo para as minhas consultoradas. Eu atendo muitas mulheres, mas também atendo homens. Senta a bundinha na cadeira, pega um papel e uma caneta, esquece celular, esquece todos os aparatos tecnológicos que vão te distrair e faz um raio-x ali do que está te incomodando, do que falta, do que você precisa fazer. Então, muitas vezes, a procrastinação, ela é uma falta de estratégia, ou ela pode ser uma estratégia, né? Porque a gente tem também os momentos ali mais produtivos ou mais assertivos, mas muitas vezes ela é uma falta de clareza e uma falta de planejamento mesmo. Isso aí. E, gente, o que acho importante, antes da gente dar prosseguimento nos exemplos, né, nos casos que vocês atendem, mas deixar claro para quem está nos ouvindo o que não é procrastinação. Porque a gente vive num mundo daquela produtividade que eu tenho que estar produzindo o tempo todo, e eu mesma já caí no pecado de estar ali deitada, assistindo um filme, ou deitada olhando para o teto, falando, deixa eu respirar aqui e penso, nossa, estou procrastinando, né? Então eu queria que vocês trouxessem para quem está nos ouvindo o que não é procrastinação, já que vocês falaram para a gente o que não é procrastinação. Quando eu não me sinto seguro para tomar uma decisão, e eu tenho elementos fortes para isso, do tipo, estou muito cansado, ou ainda, falta um documento crucial. Eu preciso que uma pessoa se posicione antes de mim, porque às vezes o meu posicionamento vai depender dela. Então, quando faz parte de uma estratégia consciente, ou que eu sinto que naquele momento eu não consigo, mas que eu vou conseguir amanhã, ou que eu vou conseguir quando essa pessoa se colocar, não tem problema. Não acho que é problema nenhum. Isso não é procrastinação. Não é procrastinação. Eu estou adiando, né? Vamos pensar assim, eu estou adiando uma decisão que vai acontecer. Mas ela não pode acontecer agora, porque aí a gente já cairia no oposto, que é a impulsividade. Ah, vou me livrar logo disso, né? E vou decidir de qualquer jeito, vou fazer de qualquer jeito só para eu não adiar mais. Acho que tem que ter o timing correto, né? A gente tem que trabalhar. Eu quero ler, eu gostei muito de uma definição de procrastinação e de dados que eu peguei aqui no artigo, e olha que a gente não tem muitos artigos no Brasil e nem muita pesquisa no Brasil sobre isso. Melhorou na última década, mas não temos muito. E ele fala que procrastinação refere-se ao atraso desnecessário e irracional de uma tarefa ou tomada de decisão acompanhado de um desconforto psicológico, emoções negativas como culpa e insatisfação. Basco, Ellis, McCaffrey falam sobre isso. E eles fizeram uma pesquisa e descobriram que a procrastinação afeta muito mais estudantes do que adultos. Não sei se a sua realidade mostra isso, Carol, né? Ou essa pesquisa. Eles falam que na vida estudantil, por volta de 80% dos estudantes procrastinam. E destes, 50% têm prejuízos significativos devido à procrastinação. Mas que na vida adulta, as pessoas tendem a procrastinar mais tarefas rotineiras, como marcar um exame, trocar aquela lâmpada, fazer essas coisas que são do dia a dia, mas que a gente, não, depois eu faço, não, depois eu vejo alguém, não, depois eu organizo. E que essa procrastinação, vamos pensar assim, né, que vem aumentando, inclusive, segundo os pesquisadores, na população geral, afeta cronicamente 15 a 20% dos indivíduos adultos, segundo a pesquisa do Heriot Ferrari. Eu achei esses dados interessantes, né? E essa diferença. É como se o estudante procrastinasse algo que é fundamental, que é a sua prova, o seu estudo e etc. Mas o adulto, talvez ele já tenha tido uma maturidade de entender que procrastinar coisas relacionadas ao trabalho, ao gestor e etc., não vai terminar com um bom final. Então ele acaba procrastinando coisas dele, do dia a dia. Fazer aquele curso, começar a ler aquele livro, né? Fazer aquela visita. Procrastina mais o pessoal do que o profissional. Será que faz sentido isso? Será que faz sentido? Você percebe isso nas suas consultorias? Percebe, Carol?
Percebo. Eu acho que está ligado um pouco à questão da consequência externa, né? Porque quando sou eu lidando comigo mesma, o que depende de mim e o que talvez não é urgente, eu consigo procrastinar. A questão do exame, né? De todas essas pendências que a gente tem que fazer. Mas quando a gente está falando de uma coisa que gera consequência imediata dentro do ambiente de trabalho, ou que você vai ser cobrado por outras pessoas, aí eu acho que isso muda de figura. É por isso que o adulto, né? Ele tem mais essa questão de focar no trabalho, de priorizar o trabalho e deixar de lado essas coisas da vida pessoal. E aí, eu acho que vale ressaltar uma coisa: ninguém consegue dar conta de tudo. Eu falo que as pessoas falam, vida equilibrada. Para mim isso não existe, muito menos para nós mulheres. Porque quando eu penso em equilíbrio, eu penso naquela mulher do circo ali rodando um monte de pratinho. E é impossível a gente fazer isso sem um nível de estresse e atenção muito alto. Então acaba que a gente fica, quando a gente consegue fazer tudo, a gente acaba se deixando de lado. A gente está falando de tarefas, a gente se deixa de lado, mas a gente fica ali num nível de alerta com cortisol lá em cima. Então é muito mais interessante eu descer alguns pratinhos, priorizar, organizar as minhas metas, organizar o meu estilo de vida, para que eu consiga dar foco a cada coisa no momento de dar foco a cada coisa. Eu falo que a vida da gente é feita de ciclos, de caos e ordem. Caos e ordem, caos e ordem. Um depende do outro, um sustenta o outro. Então, tem momentos que vai estar tudo caótico. Você vai ter que escolher uma coisa para focar. Em outros momentos, você vai conseguir ali se dedicar um pouco mais a cada coisa. Só que a gente precisa entender prioridades para conseguir chegar nesse ponto, né? Concordo com a Carol. Acredito que, às vezes, o grande desafio é que, apesar do Cortella falar, né, que prioridade não tem S, mas, enfim, no mundo feminino talvez seja um pouco Sim. diferente. Com certeza. Né? A gente conseguir manter o equilíbrio emocional, talvez a vida equilibrada é manter o equilíbrio emocional abrindo mão de algumas coisas. Sim. Quando eu tenho que tirar aquele pratinho lá e falar, não dá para rodar esse agora. E eu ficar tranquila com isso. Sim. Né? Eu entender que é uma escolha consciente. Eu acho que várias pesquisas mostram que a conscienciosidade, ela ajuda muito ao não procrastinar. Porque você toma um responsabilizar-se, vamos dizer assim, daquilo ali e fala, olha, eu não consigo fazer isso agora. Vou tirar esse pratinho do jogo, mas vou fazer muito bem esse e esse. Exato. E viver bem com isso. Porque eu acho que o que a gente mais quer, gente, é viver bem. Mas é viver bem dentro de um mundo que cobra muitas coisas, que acelera, e principalmente a tecnologia que acelera muito. E a gente quer também uma qualidade de vida. E às vezes parece incompatível, né? Então, eu acredito que não procrastinar é quando você consegue fazer essas escolhas, Sim. manter os pratinhos que você precisa rodando e o que não está lá, você está tranquilo por ele não estar lá, sabendo o momento que ele vai voltar à cena. Sim. Até porque o descanso, né, o lazer, o descanso, o ócio, não fazer nada é essencial para a nossa produtividade. Assim como é para a criatividade, para a gente conseguir realmente fazer coisas importantes. Você comentou, às vezes estou deitada assistindo um filme, estou descansando e me pressiono porque eu deveria estar fazendo algo mais importante. Em alguns momentos, quando a gente fala de produtividade, o mais importante que a gente tem para fazer é descansar. Sim. É procrastinar, é adiar, é esperar o momento que a minha energia está mais alta para eu conseguir fazer aquilo ali com uma produtividade maior. Porque tem momentos, eu que trabalho com texto, né, nós jornalistas, tem momentos que se eu estiver aqui num nível de estresse e de confusão mental muito grande, sentar para fazer um texto, eu vou ficar aqui 2 horas e ele vai ficar ruim. Às vezes não sai. Se eu tiver no meu momento de descanso, num nível melhor, né, de descanso, tô descansada, tô energizada, tô tranquila em relação ao que eu não estou fazendo, eu sento e faço ele em meia hora. Então, às vezes, também a gente tentar forçar isso é muito mais prejudicial do que a gente simplesmente escolher o melhor momento para fazer aquilo. Eu acho que a gente está tendo uma onda de pessoas que falam que high performance é aquela que acorda às 5 horas da manhã, aí ela faz meditação, ela faz academia, ela tem uma agenda, né? E ela tem 5 minutos para isso, 10 minutos para aquilo outro, meia hora para aquilo ali. E quanto mais cheia a agenda, a pessoa é mais ocupada, ela é mais produtiva, ela vai ganhar mais fama, dinheiro, status, o que quer que seja, que ela considera sucesso, né? E aí ela vai se projetar melhor na sociedade. E eu acho que isso é uma falácia. Acho que o que vai trazer a felicidade de cada um é muito particular. E tem pessoas que podem produzir durante
meio expediente muito mais do que uma que passa com a agenda lotada 3 expedientes. Com certeza. Porque tem gente que tem orgulho. Eu acho que tem um outro lado também, que é um julgamento social. As pessoas parecem que têm orgulho de falar, não parei um minuto hoje, eu não tenho tempo pra nada, eu faço coisa demais, né? Acho que as pessoas sentem. Importância, né? É, exatamente. E aí, quando você vai olhar, eu já vi muita gente nas empresas que passava o dia inteiro fazendo uma planilha e desfazendo, fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo, para falar que estava fazendo alguma coisa, mas não estava afim de trabalhar naquele dia. E o gestor passava e falava, nossa, olha, coitado, tá sofrendo, olha a fórmula que ele estava colocando. Mas eu trabalhava do lado. Eu via que ele deletava aquilo ali, porque ele queria, entre aspas, né, enzonar, sei lá, fazer alguma coisa nesse tipo, né, e pronto. Né? Então, há que se ver isso. Mas tem um Verdade. caso de um aluno muito interessante, que eu acho que fica como dica. Depois que eu terminar a pós, eu tenho um prazo para fazer meu TCC. Sim. E esse prazo são 90 dias, depois eu tenho que pagar a multa e etc. E o aluno virou para mim e falou, professora, já tenho tudo. Já sei qual é o tema, já pesquisei bibliografia, já até comecei a escrever. E escrever é um processo, talvez para vocês não, mas para mim é doloroso. Sim. Mas TCC é doloroso. Com certeza. Mesmo pra quem tem habilidade com a escrita. Entendeu? Já se vão aí 23 anos na docência e em descrever, às vezes, é um parto mesmo. Bom, e eu falei, nossa, legal, esse aluno vai entregar super no prazo e parei de acompanhar. Passaram-se 90 dias, ele não entregou, passou 6 meses, ele não entregou e eu só fiquei sabendo, porque um belo dia ele entra em contato falando, professora de Deus, preciso terminar meu TCC porque eu passei num concurso, eu preciso do diploma para eu assumir o concurso e eu tenho que terminar o TCC para ter o diploma. Eu falei assim, e o seu TCC? Não, isso eu vou construir rapidinho, mas eu preciso que o diploma saia em 10 dias. E eu falei, olha, o protocolo é esse. Eu entendi que você estava com seu TCC tão adiantado que você não ia nem perder o prazo de 90 dias. Não, mas eu pago. Eu falei, a questão não é pagar. A questão é que você vai pagar, vai submeter, pode ser que ele tenha ajuste, são 30 dias, e a faculdade tem mais, sei lá, 90 dias, 180 dias para emitir um certificado. Sim. Mas eu vou perder meu concurso. A consequência externa. Tem um ditado que eu vejo muito nas redes sociais, eu não me lembro a frase ao certo, mas assim, aqui não existe nada urgente. Se é urgente é porque você não pediu antes, alguma coisa nesse sentido. Eu falo muito isso. Todo mundo, a pessoa que vive de urgência, que vive muito ocupada, desculpa, mas ela é incompetente. Porque não tem como você ser produtivo o tempo todo, nem quando você está em casa, nem quando você está no trabalho. Nosso cérebro, pesquisas já mostram, o nosso cérebro não consegue ficar completamente focado e concentrado mais de 1h30. Que já é um tempo que deixa a gente muito cansado. Grande. Uma amiga minha trabalhava em um banco em São Paulo, na Matriz, e ele começou a gerar muitas horas extras, porque as pessoas achavam que podiam ficar infinitamente lá. E aí houve uma deliberação da diretoria apoiada pelo RH, que era assim, o expediente terminava às 5. Legalmente, as pessoas podem fazer até 2 horas extras por dia, lá estava extrapolando. 7 horas, eles tiravam a luz do prédio. Cortavam tudo. Então, você ficava sem acesso ao computador, você não tinha luz, não adiantava você querer ficar lá trabalhando. E aí, eles fizeram também toda uma sensibilização, um projeto, que as pessoas precisavam se organizar para entregar o que elas precisavam entregar naquele tempo. Sim. Eventualmente, uma sazonalidade, ok. Mas se isso vira uma constante, é porque ou você não está se organizando direito, ou está precisando de mais gente naquela área, ou automatizar. Processo, né? Isso, ou automatizar um processo, ou alguma coisa assim. Né? E fez sentido. Muita gente do banco passou a trabalhar menos horas, ter mais tempo de qualidade, a produtividade subiu, foi muito bom. E, meninas, quais as formas mais comuns de procrastinar hoje em dia? Tanto com as atividades pessoais, quanto no trabalho? O que vocês elencam aí pra gente? Entrega de trabalho. Todo aluno pede, professora, posso entregar amanhã? Professora, só até amanhã. Eu trabalho com gamificação nas empresas quando eu faço academias de líderes e etc. E aí lá tá escrito, você precisa, num game, né, você tem uma missão, você precisa postar tal coisa até tal dia. Eu sempre deixo uma semana, 10 dias. É incrível um quanto de pessoas que deixam para postar na última hora, mas aí não entraram no sistema antes, às vezes tá faltando uma coisa, tem um detalhezinho, e eles não vão conseguir postar.
Então, assim, o que eu mais percebo é que parece que as pessoas têm uma certa rebeldia com prazos. Se você não coloca, se o prazo for dela, talvez se eu pedir, que dia você pode me entregar isso? E você me falar, quarta-feira até meio-dia, você vai conseguir. Mas se eu falar para ela, quarta-feira até meio-dia você tem que postar, parece que dá aquela travada do tipo assim, tá mandando demais. Não precisa de tudo isso. Eu vou postar na hora que eu quero. Né? Inconsciente, talvez, é um processo. Tem até o estigma, né, do brasileiro ser um povo que deixa tudo pra última hora, né? Ué, gente, imposto de renda, né? As pessoas estão cansadas de saber que tem vários meses, que é um processo complexo, tarará, aí a deixa pra última hora. Né? Aquele trabalho que você sabe que se você não postar até tal hora, você vai perder a data. E aí o aluno deixa pra postar, faltando 10 minutos pra terminar, acaba a internet. E aí ele entra num papel de vítima, né? Ah, eu sou vítima da internet, eu sou vítima do prazo, eu sou vítima do meu gestor, eu sou vítima do trânsito, eu sou vítima de Murphy, sei lá, eu sou vítima. Eu acho que existe esse perfil, e aí quando a gente fala de estudante, talvez seja uma constante maior nessa questão da vitimização e de realmente essa rebeldia com o prazo, ou até mesmo a questão do que eu falei, não tem clareza, não conseguiu se organizar, não conseguiu planejar. É assustador a quantidade de pessoas adultas, funcionais, em idade produtiva, trabalhando, que trabalham em empresas grandes, que não conseguem planejar a sua rotina, não conseguem planejar a sua semana. E eu não tô falando de metas mirabolantes. Agora, no fim de ano é ano, né? Metas 2024. No Google. Essa meta do Google, ela não funciona para todo mundo. Né? A gente tem que saber, meta parte dos nossos valores. E se comprometer com as metas, com a nossa rotina, com o nosso trabalho e não procrastinar, depende também do que a gente entende como um valor, como uma motivação. Então, isso faz toda a diferença. Eu acho que existe um perfil de pessoas que, mesmo se ela decidir o prazo, ela não consegue cumprir. Se outra pessoa decidir o prazo para ela, e eu acho que os adultos e trabalhadores no geral, fora o perfil de estudante, se outra pessoa me der o prazo, eu consigo cumprir por questão da vergonha da cobrança, dessa consequência externa. Mas se eu falar que até na semana que vem eu vou entrar na academia, pode ser que eu não consiga. Se eu me comprometi só comigo mesma, pode ser que eu não consiga. Sim. Porque a gente costuma adiar. E mulheres, principalmente, elas procrastinam. Você perguntou as formas de procrastinação mais comuns. As mulheres, elas procrastinam muito mais o que tem a ver só com elas, o que diz respeito só a elas. E a gente está falando de qualidade de vida, de hábitos saudáveis, de autocuidado, de coisas muito pequenas no dia a dia que a gente acaba passando para frente para fazer uma coisa para os outros que é um pouco mais importante. Então, o perfil das minhas consultoradas normalmente é isso. Eu falo para elas dividirem tarefas de realização com tarefas de ocupação, que a ocupação é o que você tem que fazer ali no dia a dia. Tarefas de realização é o que te leva para um lugar que você quer chegar no futuro, que é essa coisa do exame, de entrar num curso, de fazer algo que é importante para você, não de imediato, mas no futuro. E muitas vezes a gente procrastina exatamente isso, porque a gente tem um tempo infinito, a gente não tem um prazo definido, mas a gente não tem a clareza do quanto aquilo vai fazer bem, ou vai agregar, ou vai deixar a gente chegar mais longe. Quando a gente aplica, né, a matriz de tempo de Eisenhower, que que você falou, me lembrou muito. A gente deveria estar no quadrante do que é importante, mas não urgente, Sim. que são projetos estratégicos e etc. Mas como a gente não consegue, às vezes, lidar com as distrações do dia a dia também e outros, a gente acaba postergando. Aí, como ele é importante, uma hora ele vai virar urgente. A saúde é uma dessas, né? Não fiz o exame, não tô indo na academia, uma hora pifa, uma hora dá algum problema e eu tenho que sair correndo de qualquer jeito, atravessando várias outras coisas. Olha o que os autores colocam aqui como as principais origens de procrastinação, e eu gostei muito. Tarefas que eu considero ruins, chatas, Sim. que são aversivas para mim. Ou aquelas que eu acho que eu não vou ter sucesso, que eu tenho baixa autoeficácia, que eu acho que eu não vou conseguir fazer, e etc. Então eu vou postergando. Impulsividade. E também baixo autocontrole, que está relacionado, e baixa organização, exatamente como a Carol falou, e elevada distrabilidade, né? A pessoa que se distrai com muita facilidade. E hoje a gente está vivendo uma situação, né, especialmente entre jovens, mas talvez muitos adultos não foram diagnosticados, mas possuem do TDAH.
E são pessoas que se distraem. E essa tecnologia, esse bichinho aqui que vibra, que acende a luzinha, né? Que te chama o tempo todo, ele pode ser, sim, um grande fator, né, de procrastinação. Se a gente for pensar que é muito mais gostoso, como a Humberta colocou no início, a gente ficar zapeando numa rede social e etc., vendo as fofocas, as notícias do mundo, do que eu estar ali, parar, esquecer isso aqui e falar, vou focar para escrever? Sim. Vou focar para terminar um trabalho, para construir uma planilha, para entregar o que eu preciso, para organizar minha agenda de atividades, né? Que às vezes não é tão prazeroso assim. Eu gosto. Eu sou a mulher das listas. Eu acordo todo dia, eu tenho uma listinha do que eu vou fazer naquele dia. E aí eu tenho uma listinha, quando tem muita coisa, eu faço já a listinha da semana, às vezes a listinha do mês. E aí eu uso o que a gente aprendeu, Humberto, inclusive lá na nossa pós-graduação. Eu uso metas crucialmente importantes. 3. Eu tenho 3 coisas naquele dia que eu falo, se eu fizer isso, o resto é lucro. Às vezes é uma só, inclusive. Tem uma historinha muito legal no YouTube que ela fala, coloque as pedras grandes primeiro. É do Stephen Covey. Isso. O autor de Primeiro Mais Importante. Dos 7 hábitos das pessoas mais eficazes, né? Exatamente. Então, assim, primeiro, no dia eu vou colocar a pedra grande. Depois, pedrinhas pequenas. Depois areia, depois água. O que couber é lucro. É exatamente. É isso, né? aí. Eu gosto disso. Eu oriento muito os meus mentorados. Escolhe uma pedra grande por dia. Comece a fazer por ela. Terminou, o que você fizer a mais, você vai se sentir bem e vai ser lucro. Para não ter aquela sensação, né? Que é um bombeiro que fica... E olha que interessante, né? Vocês citaram em as redes sociais, antes do nosso break aqui, eu trouxe um dado para a gente fazer uma comparação. Quem está aí nos ouvindo possa pensar sobre isso, né? Nós temos a mania de falar que o brasileiro é o povo que deixa tudo para a última hora, né? A Cíndia citou as redes sociais e eu trouxe um dado que diz o seguinte, que o brasileiro passa em média quase 5 horas e meia por dia em seus aparelhos celulares e é o 3º país do mundo que mais consome redes sociais. Ou seja, né? A gente pode pensar aí se existe ou não uma relação entre as redes sociais, a nossa produtividade e a procrastinação. E falando nisso, o momento de lazer é fundamental para a nossa saúde mental. E aqui no SESC, lazer é coisa séria. Por isso, é possível praticar esportes, viajar em grupo, frequentar academias, participar de atividades recreativas ou relaxar em nossos espaços de convivência. São mais de 2 milhões de inscritos em nossas atividades de lazer em todo o país. Somos também pioneiros no turismo social no Brasil. Há mais de 70 anos, democratizamos o acesso da população a viagens, passeios e excursões, que além de oferecer experiências inesquecíveis, ainda fomentam a economia das localidades visitadas. Quer saber sobre tudo que é oferecido no SESC aqui em Goiás? Então acesse o nosso site sescgo.com.br e vem para o SESC. E agora a gente vai ouvir a pergunta do nosso público. Meu nome é Sofia Narcisa Souza, eu sou estudante e queria saber como é que a procrastinação pode me atrapalhar. Eu acho que a procrastinação, ela atrapalha a gente de diversas maneiras. O grande problema é quando a gente quer realizar alguma coisa e a gente não consegue sair do lugar por conta da procrastinação. Procrastinar, todo mundo procrastina um pouquinho. Eu falo para as minhas consultoradas que a gente, além de fazer gestão de tempo, a gente precisa fazer gestão de momento. Que é o que eu comentei anteriormente, né? Às vezes não é o melhor momento para eu fazer um texto. É o melhor momento para eu fazer uma atividade um pouco mais mecânica, sei lá, lavar uma louça, varrer uma casa, pagar uma conta, uma coisa que é ali objetiva. E não uma atividade que vai me exigir muito ali de concentração. E muitas vezes o que a gente procrastina é exatamente isso. É a atividade que demanda mais tempo, mais atenção, ou coisas que eu tenho medo de fazer porque existe a insegurança de não conseguir. Então é importante a gente mapear essas coisas e perceber isso. Então a procrastinação, ela atrapalha a vida pessoal, ela atrapalha relacionamentos, se a gente tiver perfis diferentes, de pessoas diferentes. Eu sou a pessoa do planejamento. Eu planejo ano, eu planejo meta, eu planejo rotina, eu planejo semana. Não agora na configuração mãe, né, gente? Que a gente precisa... Se a gente for tentar fazer isso, a gente fica doida. Mas o meu marido já não é assim. Então a gente tem, às vezes, eu aprendi um pouco a relaxar um pouco, a deixar algumas coisas para ele fazer do jeito dele, e ele aprendeu um pouco com essa questão do planejamento. Porque até em relacionamento a gente pode ter conflito. Quando a gente tem 2 perfis diferentes de pessoas, né? Que agem de maneiras diferentes. Então eu acho que a procrastinação, ela entra em tudo isso.
ela tanto pode atrapalhar a nossa vida, né, pessoal, como a vida profissional, com certeza. E eu achei interessante você falar disso, porque eu queria saber o seguinte, a procrastinação, ela tem relação com algum transtorno? Olha, eu desconheço uma relação direta. Ela pode fazer parte da descrição de alguns transtornos, entendeu? Como, por exemplo, eu já falei aqui do TDAH. Sim. Então, ela pode fazer parte de sintomas, vamos dizer assim, né, de alguns transtornos. Mas um transtorno específico na procrastinação eu desconheço. O que é interessante responder para essa ouvinte? O que ela acredita que ela está perdendo por procrastinar? Eu recomendaria a ela fazer o que a gente chama de matriz de perdas e ganhos. Então ela coloca lá, o que ela acha que ela ganha quando ela procrastina? Ah, eu fico mais relaxada, eu curto a vida, eu olho rede social. Tá, e o que ela perde? Sim. Né? Então, eu acho que quando a gente faz por escrito, eu gosto muito da ideia de tornar tangível, né? De você tornar concreto. Escreve, procrastinei em relação a isso. O que eu ganhei, o que eu perdi. Porque às vezes quando eu começo a fazer esse exercício, eu começo a me posicionar e pensar, olha, eu estou perdendo mais do que eu estou ganhando. Olha, essas perdas aqui não são legais. E às vezes pode ser a perda de um relacionamento importante. Pode ser a perda da tranquilidade, da paz, porque se eu procrastino, mas eu fico ansioso, se eu fico ali lembrando, tem que fazer aquilo, não posso esquecer de fazer aquilo. Pensamentos obsessivos. Se eu procrastino e não estou bem, é melhor fazer logo, então. Sim. Entre aspas, porque eu já resolvo aquilo ali e passo o meu pensamento para outra coisa. Então, se eu perco o relacionamento, se eu perco qualidade de vida, se eu perco um trabalho, ou se eu ganho uma bronca, uma advertência, alguma coisa assim, talvez sejam significativamente importantes para eu não fazer mais essa procrastinação. Isso pensando num cenário bom, né? Isso quando não acontece uma demissão, uma perda de um contrato, cancelamento de um contrato, alguma coisa do tipo. Isso, exatamente, que é bem mais grave. E então eu vejo que as pessoas precisam ter consciência, como você mesmo falou, das consequências do procrastinar dela. Se as consequências estão tranquilas, então talvez faz parte do nosso dia a dia e está tudo bem. Sim. Agora, se as consequências estão impeditivas profissionalmente, relacionalmente, em termos de saúde física, aí é o caso dela pensar e talvez procurar ajuda também. Eu diria isso. E vocês trouxeram pra gente aí vários autores e já citaram várias ferramentas, mas de forma prática, para o nosso ouvinte que está aqui nos acompanhando, quais estratégias ele pode adotar no dia a dia dele para parar de procrastinar? Seja num trabalho que está mais complicado, que está mais difícil, que, como a Cíndia bem trouxe ali na pesquisa, às vezes é uma coisa que ele não gosta tanto de fazer, que ele tem um pouco mais de dificuldade, ou nas tarefas do dia a dia mesmo, né? A lâmpada queimou e já tem um mês que a lâmpada está queimada e eu estou lendo na base da luz do celular. Como parar de procrastinar e quais estratégias adotar, na verdade, né, para suprir aí essas necessidades? Então, eu vou citar aqui dentro do método, porque eu acho que é uma sequência de pensamentos, de passos, que faz todo sentido. Que é o que eu comentei. Clareza, planejamento, estratégia e, por fim, a motivação. Por quê? Dentro do método LEAD, eu defendo, né, esses passos. É o lapidar, implantar, desbravar e engrenar. Vou até anotar, porque eu também quero praticar. Então, é importante a gente, primeiro, antes de tudo, entender o cenário. O que eu estou procrastinando, é igual a Cindy falou, né? O que eu estou procrastinando, o que isso me traz de perdas e ganhos, por que eu não quero mais procrastinar, como que eu quero acabar com essa coisa que me traz sofrimento, o que é importante para mim, quais são os meus valores, quais são as minhas metas. Eu gosto de diferenciar meta, projeto e tarefa, porque eu acho que isso também faz com que as pessoas procrastinem muito. Quando a gente pensa numa meta, que seria, sei lá, aumentar o faturamento da minha empresa, é uma coisa muito abstrata. Então, muitas vezes, eu deixo de começar isso porque é abstrato. Eu não sei nem para onde eu vou para fazer isso. Quando eu quebro isso em projetos, essa meta em projetos, e aí eu coloco, não, janeiro quero faturar 10 mil, fevereiro quero faturar 15 mil, e assim por diante, eu consigo aproximar essa meta do meu cotidiano. Eu pego uma meta que é para o ano e eu transformo isso numa meta mensal.
bimestral, trimestral, né? Eu tenho um tempo ali para isso. E quando eu quebro esse projeto em tarefas, aí fica ainda mais fácil. Então, para eu ter um faturamento de 10 mil reais, vamos supor, eu preciso fazer tanto em vendas. Se eu já tenho um faturamento de 6, de 5, eu preciso dobrar o meu faturamento. Então, eu preciso ir atrás de mais clientes. Como que eu vou atrás de mais clientes? Como que eu faço captação? Eu ligo, eu faço networking, aí eu tenho tarefas específicas. Então, me conectar com a Humberta e pedir para ela me indicar um cliente. É uma tarefa dentro de um projeto, dentro de uma meta. E aí eu não procrastino. É mais difícil de procrastinar quando você tem essa clareza do que você tem que fazer. Então, clareza, planejamento, que é essa diferenciação dessas coisas, a estratégia, e aí é o que eu chamo do desbravar, que é a parte da rotina. Eu posso colocar lá que eu tenho que fazer 5 ligações de captação por dia. Isso cabe na minha rotina? É possível fazer isso? Eu consigo fazer isso com tranquilidade? Se eu não consigo fazer 5 ligações, eu tenho que repensar essa minha estratégia. Então, eu vou fazer 3, vou fazer 2. Ao invés de pensar no dia, a Cintia comentou, né, da lista. A lista é muito boa porque ela resolve ali o que você tem que fazer no dia. Mas é interessante você se planejar na semana. Porque às vezes você tem buracos ali na sua agenda, né, entre compromisso e tarefas que você consegue, se não deu para fazer hoje, tudo bem, eu negociei que eu ia fazer comigo mesma, né, negociei comigo mesma que eu ia fazer essa semana, então ainda consigo mover isso, mexer isso, trazer uma coisa que estava lá na sexta-feira, eu faço na terça, já fico livre daquilo, o que não deu para fazer na segunda, eu posso fazer na quarta, eu consigo negociar esse tempo, eu acho que a semana funciona melhor. E por fim, a questão da motivação, que é você fazer uma revisão. Quando você revisa e você passa ali, tanto pelas coisas que você realizou, como pelo que você deixou de realizar por algum motivo, você consegue fazer uma revisão de rota. No meu método eu falo que o engrenar é isso, é uma revisão de rota. Tá bom, viajei na maionese, achei que eu ia ficar rica até março. Nossa, gente, não deu para ficar rica até março. Onde eu errei? O que eu posso fazer? Será que eu não estava, né, me superestimando demais? Eu preciso ajustar. Então, a revisão de rota, ela tem a ver com essa questão da motivação também. Porque muitas vezes a gente não consegue realizar o que a gente se propôs a realizar porque a gente não tinha um planejamento bem definido, uma estratégia que funcionava dentro da nossa rotina, do que era possível na nossa rotina, e a gente se perdeu ali e largou de mão. Então, muita gente é assim, né? Não, vou começar a academia. Dia 1º de janeiro, tá lá firme na academia. Eu vou todos os dias. Vamos com calma. De uma pessoa que era sedentária, para ir todo dia na academia, qual que é a chance disso dar certo? Vamos tentar 2 vezes na semana, depois 3, depois a gente vai evoluindo, isso faz toda a diferença. Então, assim, estratégias práticas, eu acho que é realmente entender quem você é, como que é o seu ritmo e criar estratégias que funcionam dentro disso. Concordo 1001% com o que a Carol disse, e eu falo muito isso para os meus clientes e etc. Comece pequeno com o que você tem hoje. Sim. Muitas vezes as pessoas falam, eu vou começar a academia quando eu tiver o tênis tal, a roupa tal, que eu puder fazer a academia tal, porque aquela que é a melhor. E isso é uma estratégia de procrastinação. Né? Você talvez não está com aquela motivação suficiente, não entendeu a importância de colocar aquilo na sua rotina, então você está criando um cenário quase que irreal, quase que impossível, para dizer, a culpa não é minha, é porque não está no cenário ideal ainda. E não tem cenário ideal, né? A gente falou muito isso aqui. Não tem cenário ideal para você mudar de emprego, não tem cenário ideal para você casar, para você ter filho, para você começar a academia, fazer um regime, para mudar de vida, para mudar de cidade. O que tem é o quanto você está motivado, engajado e vai trabalhar para criar o melhor cenário. Ele não vai ser o ideal, mas ele vai ser o melhor que você pode, com as ferramentas que você tem, do jeito que você pode hoje. Então, a minha sugestão é, tem alguma coisa que está te incomodando, que fica aí no seu pensamento, preciso fazer? Comece hoje pequeno com o que você tem na mão. Sim. Ponto. Até porque esse começar pequeno é o que ajuda a gente a criar 2 coisas muito importantes para a gente parar de procrastinar. Disciplina e hábito. Porque a disciplina é você realmente fazer quando você não quer fazer aquilo, você se forçar a fazer. Depois que isso vira hábito e o seu cérebro entende aquilo como hábito, você faz com muito menos gasto de energia. Então, ir para academia quando você não tem essa prática, ai meu Deus, a gente vai arrastar, dá um sofrimento, você chega lá chorando, você faz ali, ó. Triste. Mas quando isso vira hábito, exato, quando isso vira hábito, passa a ser mais fácil, passa a ser mais tranquilo. Então a gente gasta menos energia para fazer isso. Então eu acho que é um pouco disso também, sabe? Não esperar o cenário ideal, começar com o que você tem e ir evoluindo aos poucos, se comparando apenas com você mesmo. Então, se hoje eu li 2 páginas de um livro que eu quero terminar de ler esse mês, ótimo, amanhã eu vou tentar ler 3. É isso, porque aí a gente não fica criando expectativa e desculpa e esperando os planetas se alinharem, porque
Aí, infelizmente, eu tenho que dar essa notícia. Eles não vão se alinhar. Aceita que dói menos. Muito pelo contrário. As coisas vão ficando cada vez mais corridas, mais caóticas. E a gente precisa se encontrar ali no meio disso tudo. É isso aí. O psicólogo Genesson, ele diz o seguinte, que focar é o novo despertar. E eu acho isso muito Legal. Gostei. É isso aí. Falando nisso, investir em educação é investir no desenvolvimento socioeconômico do país. Segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a cada real aplicado em educação há um retorno 10 vezes maior para a sociedade. Por isso, o SESC atua há mais de 7 décadas, transformando a vida de milhares de pessoas por meio da educação. Da pré-escola aos cursos de idiomas, o SESC sabe o valor da educação na formação cidadã e na transformação social, oferecendo o que há de melhor em ensino para crianças, adolescentes e adultos, nas áreas da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação complementar. Em nosso site, você conhece tudo sobre a educação do SESC Goiás. É só acessar, viu? É sescgo.com.br. E agora vamos para a pergunta do nosso ouvinte. Meu nome é Maria Francisca, eu sou arquiteta e urbanista e queria saber a relação entre procrastinação e produtividade. Olha, são opostas. Não 100%, porque eu acredito sim, né, no ócio criativo, né? Mas hoje a gente vive um ambiente com múltiplas demandas. Nas múltiplas demandas, quando eu consigo atender aqueles pratinhos que eu escolhi, como a gente já falou aqui, eu vou me sentir melhor comigo. Então eu vou me sentir mais tranquila, eu vou descansar melhor, porque, entre aspas, tá pago como academia, tá feito, para que eu ganhe energia para os próximos. Então, o que eu falo? É a questão de você ter consciência dos ganhos de não procrastinar. Eu diria que essa é uma estratégia muito boa. Quando você se propôs a fazer algo, fez, depois que você terminou, nossa, olha, por eu ter feito isso e não ter adiado, eu ganhei tempo para ficar com o filho, eu ganhei tempo para eu assistir aquela série, ou eu ganhei tempo para eu dormir até mais tarde. Trabalhos ganhos. O nosso cérebro precisa perceber ganhos quando ele tem uma demanda que ou é aversiva, ou demanda muita energia, ou é estressante. Ele precisa ter uma balança de perdas e ganhos com isso. Então, sempre ter consciência, olha, eu fiz isso, eu paguei esse preço, mas eu ganhei isso. Acho que trabalhar esses pequenos ganhos do tipo, como eu foquei e consegui terminar o trabalho, eu vou passar para tomar um café lá naquela cafeteria que eu gosto, né? Eu acho que trabalhar assim vai fazer com que você enfrente melhor as atividades que talvez você não goste, mas são necessárias, e ao mesmo tempo ter toda essa organização e manter uma disciplina, porque tem um autor que fala isso, né? Disciplina é o que sobra quando a motivação acaba. É exatamente isso. A questão da procrastinação e da produtividade, eu acho que é justamente essa relação da gente entender que as duas coisas são importantes. Procrastinar é humano, assim como errar é humano. Procrastinar é humano, mas a gente precisa entender onde que uma coisa impacta ali na outra. Então é aquilo, é o que a Cíndia falou aqui. A questão das perdas, dos ganhos, mas entender também que produtividade em excesso, assim como a procrastinação em excesso, ela esconde também uma falta, que é o que a gente comentou no começo. Aquela pessoa que, eu vivo de trabalhar, nossa, eu não tenho tempo para respirar. Meu Deus, que vida ruim. Eu penso assim, eu fico com dó da pessoa que às vezes chega para fazer consultoria e fala assim, nossa, eu não paro, eu faço um monte de coisa. Eu falo, então, primeira coisa que você vai tentar fazer é não fazer nada. Existem pessoas que não conseguem ficar sozinhas com elas mesmas, com a cabeça delas, no silêncio, sem um celular, sem uma TV ligada. Então, assim, isso é importante também, desacelerar. Tem um autor, o Cal Newport, que ele escreveu um livro e ele fala sobre lazer ativo e passivo. Ele fala do minimalismo digital, é esse livro. Ele fala que o lazer ativo é tudo que a gente faz, que a gente constrói no mundo real com as nossas mãos. O que a gente só recebe, a TV, o celular, é um lazer passivo. Isso não demanda da gente essa questão da concentração, do foco. Então, muitas vezes, a melhor produtividade que você pode fazer é, sei lá, trocar a lâmpada que está queimada sei lá quanto tempo. Porque você vai fazer algo com as suas mãos, você vai construir algo no mundo real com as suas mãos. E isso ajuda nessa questão da gente desbloquear. Tanto saber quando parar de procrastinar, mas entender também que produtividade não é só fazer coisas. Produtividade é sobre a gente fazer coisas importantes, gastando menos energia, menos tempo e menos esforço.
Então, isso também é importante entender, né? São duas coisas opostas, mas o excesso das duas é prejudicial, eu acho. E eu fui pesquisar aqui uma frase, né, que está sendo atribuída aqui a Sócrates, mas nessa internet tudo é atribuído a tudo, então que fique a frase, talvez não o Pode ter sido autor, né? Isso, pode ter sido você, exatamente. Que todo excesso esconde uma falta. Sim. Né? Então, aquela pessoa que vem com produtividade demais, não tem um horário na agenda, blá, 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 o que será, agora como psicóloga, né? O que será que ela não está dando conta de lidar, que ela precisa encher tanto Se assim a ocupar vida tanto, dela, né? se ocupar tanto, Carol, para não ter que lidar com algo. Ser produtivo é diferente de ser ocupado. Isso. E é isso que as pessoas não entendem. O ser ocupado é o que a Cíntia comentou. A planilha ali refeita 1 milhão de vezes ao longo do dia. Ser produtivo é a pessoa conseguir, com todas as ferramentas, com a energia que ele tem disponível, com o foco disponível, sentar e fazer isso em muito menos tempo. E é sobre isso, é isso que os gestores às vezes não entendem, né? Não é porque a pessoa está ali sentada, eu comentei que eu comecei a trabalhar em home office em 2015, as pessoas tinham muita resistência ao home office. Antes da pandemia, né? Exato, porque na pandemia foram obrigadas a Sim. aceitar, né? Mas que era essa coisa, mas como que eu vou saber se a pessoa está trabalhando? Ué, com combinados muito claros, com uma clareza Com a entrega, né? das entregas, dos resultados, e a pessoa faz no tempo dela, no ritmo dela. É muito melhor do que você ficar ali o tempo todo passando e olhando o computadorzinho de todo mundo que tá com a planilha aberta enrolando o chefe. E isso é uma questão de mudança de modelo mental importantíssima no trabalho, de uma forma geral. Nós não somos mais trabalhadores por hora, como numa época de Taylor, Ford, onde tinha uma linha de produção, e aí o meu depende do seu, então a gente tem que estar junto naquelas horas. É claro, ainda existem alguns tipos de trabalho que demandam isso, mas somos trabalhadores do conhecimento. Quando a gente pensa nisso, eu posso ter minha melhor ideia, domingo de manhã, sentar e trabalhar domingo maravilhosamente bem e não precisar trabalhar segunda e terça. Com leveza, com prazer, né? Exato. Nós somos trabalhadores do conhecimento e a gente troca, então, a carga horária pela entrega bem amarrada, né? Por indicadores que tragam resultado, por uma entrega. E quando o empresariado, de uma forma geral, perceber isso, acho que a gente vai ter muito ganho em qualidade de vida. Porque, às vezes, a procrastinação pode ser um ato de rebeldia contra uma estrutura de trabalho que não condiz muito mais. Sim. Isso, inclusive, é um tema para um outro episódio. Com né? certeza. Quem sabe a gente não retome uma parte 2 para falar sobre isso. Mas é exatamente isso, né? Que existem funções que cabem muito bem, né? Esse perfil. Outras, talvez, hoje ainda, muitas ainda não dão certo, né? De ficar home office ou fazer à distância. Mas isso realmente é uma quebra de cultura. Algo que a gente tem que ainda falar muito, discutir, perceber os benefícios, os malefícios, todas as adaptações que precisam ser feitas, né? Um bom tema para um próximo episódio. E pra gente finalizar, eu quero fazer um bate-bola com vocês. Eu falo e vocês completam. Perder tempo com as coisas que não acrescentam em nada é... Nossa, são tantas coisas que eu não consigo nem enumerar, mas eu acho que é procrastinação. Desperdício É. do que você tem de mais precioso, que é um recurso limitado, finito, que vale mais que ouro e diamante. Tava pronta. É pra isso. A vida se torna mais produtiva quando? Quando eu tô bem e sou feliz. Quando a gente consegue fazer as coisas sem sofrimento. Sem surto, sem sofrimento. Coisa boa. E se as pessoas, mesmo ouvindo esse podcast, realizando algumas leituras, aprofundando nesse assunto, não se sentirem preparadas para colocar em prática as estratégias que elas leram, que elas ouviram, tem que procurar um profissional, né? Com certeza, existem vários tipos de profissionais, existem psicólogos, existem terapeutas ocupacionais, existem vários, né? Eu vejo que os jornalistas também têm que se organizar muito bem, né? Então, eu diria, procure ajuda. Não há, aí vamos falar, né? Não é vergonha, não é demérito, não é ruim você falar, olha, eu preciso focar mais e eu não estou conseguindo, quem pode me ajudar? Exato. Tem muitos professores também que criam métodos, né, para ajudar principalmente a estudar, e esse método pode ser levado também para um ambiente profissional. Não tenha medo de pedir ajuda. Eu acho que é uma questão de entender até isso mesmo, assim, se é uma questão, um bloqueio, às vezes um sofrimento psicológico, emocional, ou que está faltando para a pessoa, é uma ajuda com um método mesmo, né? No caso, né? planejamento. No caso da minha consultoria, eu consigo orientar e ajudar, tanto para pessoas
como estudantes, empresários, empresas como um todo, você consegue criar ali um fluxo de trabalho que funcione para a realidade daquela pessoa. Legal, fantástico. É isso aí. A Carol falou aqui do livro Minimalismo Digital. Quer deixar mais alguma indicação de livro, de filme, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam aprofundar nesse tema? Eu acho que um livro que é interessante para quando a gente fala de produtividade, uma série de coisas e de nuances e fatores. Hábitos Atômicos. É um livro do James Clear sobre criação de hábitos que ajuda a gente em tudo. Tudo aquilo que a gente faz que se torna um hábito, fica mais fácil de fazer, né? Então, é um livro que eu gosto muito. E quando eu trabalhava em home office, eu acho que eu tenho a primeira edição desse livro, depois ele se tornou muito famoso aí no marketing digital, que é o Trabalho 4 horas por semana, que é pra gente mudar essa visão de como a gente pode resolver as coisas. Tem gente que fica preso ali num modo de fazer simplista, e hoje com o digital a gente tem inúmeras possibilidades. Então, esses 2 livros eu acho que são interessantes. Hábitos Atômicos, do James Clear, e o Trabalho 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Parece utópico, parece que é, né, teoria e lorota, mas não é. Ele tem uma forma de pensar muito interessante. Eu acho que ajuda a gente a pensar com mais produtividade, sem perder qualidade de vida. Coisa boa. E você, Cíntia? Olha, eu vou deixar Essencialismo, do Greg McNeil. Maravilhoso. É maravilhoso, ele é baseado no princípio 80-20 de Pareto, né? Existe um livro também chamado Princípio 80-20, são esses 2, Essencialismo, Princípio 80-20, que fala, se você focar verdadeiramente em 20% dos seus clientes, eles te trazem 80% do faturamento. Então foca nesses. Né? Ele trabalha a ideia de que menos é mais. Esse livro é para a vida. Essencialismo é um livro fácil de ler, tem até figurinha, né, como o povo fala, e é para a vida e vai te ajudar muito a focar. Coisa boa. Meninos, quero muito agradecer a participação de vocês aqui hoje. Infelizmente, nosso tempo acabou. Passa rápido, né? Muito rápido. Mas eu quero muito agradecer vocês. Carol, muito obrigada por dispor do seu tempo, deixar sua bebê lá em casa e vir aqui participar com a gente. Tenho certeza de que sua participação enriqueceu muito aqui o nosso debate. Se alguém quiser te encontrar, trocar uma ideia com você, onde que te encontra? Me encontra no LinkedIn, me encontra no Instagram. No Instagram é a Carolina Vieira, com K. Pode me chamar lá, me manda uma DM, se tiver qualquer dúvida, vamos conversar. No LinkedIn, Carolina Vieira. Coisa boa. Cíntia, muito obrigada também por dispor do seu tempo. A Cíntia viaja o Brasil inteiro e eu consegui uma vaguinha, né, na agenda dela. Então, muito obrigada por me colocar na sua lista, por estar aqui com o Sesc hoje. Tenho certeza de que quem nos ouviu aprendeu muito com você também. Quem quiser te encontrar, onde que te acha? Olha, eu que agradeço, é uma satisfação. Eu usufruo do Sesc, né? Já fui em vários hotéis incríveis, já participei de várias coisas. Nossa, que legal que é, né? Eu estou no Instituto Bressan, que é a minha consultoria na área de desenvolvimento humano, treinamentos, mentorias. Então, pode me procurar tanto no Instagram, LinkedIn, também no nosso site Instituto Bressan, com N no final, ou então Cíndia Bressan, que vocês vão me achar na internet, vão bater um papo, se tiver alguma dúvida, dica de livro, fico à disposição e muito grata pela oportunidade. Foi ótimo bater um papo com a Carol, foi muito bom estar aqui prestigiando o seu trabalho. Maravilhoso. Obrigada pelo convite também e pela companhia de vocês. Obrigada, meninas. Muito grata. E aí, curtiu? Eu curti pra caramba e eu tenho certeza de que você lembrou daquela pessoa que você gosta, daquela pessoa que também precisa parar de procrastinar, tirar ali os planos, as metas e os sonhos do papel. Então já sabe, né? Compartilha esse episódio com essa pessoa, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, porque conteúdo bom, de qualidade, a gente compartilha. Vamos ajudar a disseminar conhecimento e coisa boa nesse mundo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar. Sua avaliação ela é muito importante para nós. Se você nos assiste pelo YouTube, segue o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa sua opinião para nós nos comentários, tá bom? A gente fica por aqui e se vê no próximo episódio. Até lá!